Muito bem, nós então estudamos no nosso último encontro, aqui no Evolução em Dois Mundos, seguindo nesse mesmo capítulo, sobre capítulo 20, o último capítulo da primeira parte, falando sobre corpo espiritual e religiões. Estudamos sobre responsabilidade e consciência, atividade religiosa, enxerto revitalizador. Compreendemos então que o plano espiritual começou a atuar mais efetivamente para desenvolver em nós esse senso, esse entendimento sobre a nossa natureza espiritual, que através das práticas religiosas nos elevavam espiritualmente em direção a Deus. Depois nós vimos aqui nesse enxerto revitalizador espíritos que vieram de mundos mais avançados, porém que espíritos esses que ainda mantinham esse estado mais primitivo, reencarnaram no nosso mundo para que eles pudessem resgatarem-se de si mesmos, das escolhas equivocadas que fizeram, e ao mesmo tempo impulsionasse a humanidade no seu progresso. E assim fizeram, ajudando no desenvolvimento de tecnologia, de filosofia, arte, mas também religião. Começaram as primeiras religiões surgindo através do impulso trazido por esses espíritos. Ora, de uma forma positiva, para aqueles espíritos que realmente desejavam se desenvolver e tinham consciência da necessidade de transformação, como ainda os espíritos primitivos, ainda presos naquela barbárie natural que ainda traziam dentro de si. Chaconete, bom dia. Depois nós temos aqui, passamos por religião egipciana, então os egípcios trazendo ali a noção da divindade, da imortalidade, da continuidade da vida. Então, assim como também falando de outras religiões, na China pré-histórica, na Índia védica e outras civilizações que trouxeram o conceito de religião e começaram então a formar as bases daquelas que vieram depois. Leon Denis fala bastante sobre isso lá no livro Depois da Morte. E aqui, finalmente, nós terminamos Missão de Moisés. Vimos aqui um dos patriarcas lá do povo hebreu, que trouxe então esse ensinamento sobre as leis, sobre novas leis, novas regras que poderiam conduzir aquele povo no seu desenvolvimento, e depois esses ensinamentos, sendo uma das grandes revelações para a humanidade, acabaram depois se desenvolvendo não apenas na legislação terrena, mas também na legislação moral, digamos assim, lá das leis morais que Kardec muito bem desenvolveu lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, falando sobre das leis morais. Kardec procurou fazer uma divisão bastante parecida sobre os 10 mandamentos para poder facilitar o entendimento, só que nesse caso ele aprofundava com um conteúdo mais filosófico, mas baseado em 10 divisões para facilitar. E quando ele perguntou aos espíritos se essa divisão seria a ideal, os espíritos disseram que naquele momento sim, mas que não era ali uma divisão rígida, mas que facilitaria o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós veremos então, aqui no nosso encontro de hoje, começando com os 10 mandamentos. E André Luiz ele traz aqui uma interpretação pequena para cada capítulo, para cada lei, mas que nos ajuda significativamente na interpretação das leis trazidas por Moisés. Então, antes de nós entrarmos no livro propriamente dito, eu trouxe para vocês aqui um pequeno conteúdo, fiz uma pesquisa, claro, já que nós espíritas não temos o hábito de estudarmos a estrutura da Bíblia, considerada um livro sagrado para várias religiões. Então nós temos o islamismo trazendo ali logo no começo a Gênese, por exemplo, as bases do islamismo. Nós temos o judaísmo, tendo ali a Torá, o Pentateuco. Nós temos as religiões cristãs que também se baseiam no Antigo Testamento. Então nós, como estudantes, coletamos ali algumas informações para entendermos a estrutura desse livro, para chegarmos então a esses 10 mandamentos apresentados aqui por André Luiz, que originalmente, obviamente, trazido por Moisés lá naquele tempo.
Então vamos lá, primeiramente, só fazendo aqui uma pequena passagem de introdução. O Antigo Testamento é considerado ali uma das escrituras hebraicas, né? Então ele é conhecido pelos cristãos como o Antigo Testamento. E aqui, informação interessante, ele tem 46 livros. Mas, na versão usada pelos protestantes, pelas religiões evangélicas, ele tem apenas 39, ou seja, tem 7 livros a menos. Então, o catolicismo aceita essas 46 obras, esses 7 livros a mais, considerando como sendo livros canônicos, né? E os outros, para os evangélicos, não. Então, são apenas 39. Também aqui é constituído, né, que essa Bíblia hebraica, 24 livros no judaísmo, pois ali tem livros que são juntos, né, na interpretação dos judeus e tudo mais. Então, essa aqui é apenas uma base para a gente poder iniciar aqui o nosso raciocínio. O que nós vamos focar, quando Moisés traz para nós os 10 mandamentos, dentro da Bíblia, esses 10 mandamentos se encontram dentro do livro Êxodo, né? Então, por isso, nós vamos aqui estudar 3 capítulos do Êxodo para entendermos o contexto em que surgiu, ou em que surgiram essas leis. Primeiro aqui, só para a gente lembrar, o Antigo Testamento ele é dividido em 5 livros, chamado de Pentateuco. Essa expressão é utilizada, inclusive, dentro da própria doutrina espírita, né? O Pentateuco kardeciano, ou o Pentateuco kardeciano, ou o Pentateuco espírita, né? Para quem tiver ali a sua preferência. Pentateuco, penta vem de 5, é um prefixo que representa 5, e teuco significa partes. Então são 5 partes. E aí nós temos então o primeiro livro, que é Gênesis, que conta a origem de tudo. O próprio nome Gênesis significa origem. O Êxodo, que significa saída ou partida. O Levítico, relativo aos levitas, né, que era um povo também, e esse livro traz bastante sobre leis, sobre prática religiosa. Depois nós temos Números e Deuteronômio. São 5 livros que compõem esse Pentateuco, e os judeus chamam de Torá. Depois nós temos livros históricos, dentre eles, né, que vocês já devem ter ouvido falar, Josué, Juízes, Ruth, Tobias, Crônicas, Reis, Samuel, enfim, outros Macabeus, né? Depois nós temos livros poéticos ou sapienciais, são aquelas poesias com conteúdo de grande sabedoria. Aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, e dentre outros. Depois livros proféticos, que aí, então são aqueles grandes profetas do passado, né? Então nós falamos sobre Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias, dentre outros, né? Então, essa aqui é a constituição do Antigo Testamento. Então, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos ou sapienciais, depois livros proféticos, né? Bom dia, Flávio. O que nós vamos focar aqui, então, vai ser, dentro desse Pentateuco, o Êxodo, esse livro que traz para nós, né, essa saída ou partida do povo hebreu daquela região do Egito. Então ele diz assim para nós. Ele conta a história do Êxodo, ou seja, de como os israelitas deixaram para trás a escravidão no Egito por sua fé em Yah e escolheu Israel como seu povo. Liderados por seu profeta Moisés, eles viajaram pelo deserto até o monte Sinai, onde Yahvé lhes promete a terra de Canaã, chamada de Terra Prometida, como recompensa por sua fidelidade. Canaã hoje é onde é Israel, lá no Oriente Médio, vivendo aquele tumulto todo, porque conforme a história mostra, os israelitas, quando eles chegaram naquela terra, ela já era habitada por árabes, naquela região também os persas, por exemplo, iraquianos, iranianos, são povos descendentes de persas, enquanto que na Arábia nós temos povos descendentes de árabes. Então são 2 povos bastante antigos, tanto que os persas ali remontam da história antiga, povo talvez ali de 6.000, 7.000 anos, e aí então os israelitas entraram forçado naquela região. E aí então nós entendemos que muitas vezes aquele conflito por posse de terras naquele local, sem saber a origem, eles simplesmente sabem que eles não podem, que eles não devem gostar, se gostarem. Eles simplesmente
não se afinizam, não se aceitam e disputam ali, né, inclusive disputas mortais por causa de espaços territoriais. Então isso remonta lá daquele passado, né, do mais distante, por causa dessa promessa que foi feita, segundo a interpretação desse povo. Os israelitas passam a fazer parte da aliança com Yahvé, que lhes fornece suas leis e instruções para a construção do tabernáculo. O tabernáculo é como se fosse uma pequena capela móvel, né, onde Deus seria cultuado. Então, lá em Levíticos, inclusive, que é bastante interessante esse livro, que a gente acaba não lendo, muitas vezes por preconceito ou desinteresse, mas ele traz um conteúdo histórico bastante interessante para que a gente compreenda como era, quem era e como vivia aquele povo do passado. Então, em Levíticos, ele traz ali leis, principalmente orientações para os sacerdotes e para o povo, em relação às práticas religiosas nesse tabernáculo. Então, segundo o relato, Yah então desceu do céu e habitou com eles, liderando o povo na guerra santa para conquistar a terra e conseguir a paz. Então, tradicionalmente atribuído ao próprio Moisés, os estudiosos modernos entendem que o livro foi inicialmente produzido no cativeiro na Babilônia, por volta ali do século VI a.C., tendo como base tradições escritas e orais mais antigas com revisões finais no período pós-exílio, que seria o século V a.C. Então nós falamos ali, né, de 500, 600 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos defendem que este é o mais importante livro do Antigo Testamento, pois ele define as principais características da identidade de Israel. A memória de um passado marcado por dificuldades e pela fuga, uma aliança com Deus, que escolheu Israel, e o estabelecimento de uma vida comunitária e as leis necessárias para mantê-la. Esse é o foco que a gente vai trabalhar. Então era aquela comunidade que fugia, e no deserto, então, foi necessário estabelecer regras de convivência social, dessa vida comunitária, inclusive nessa relação com o próprio Deus. Então a gente vê ali por que essa força religiosa tão grande desse povo do passado, nessa relação com Deus. Mas assim como teve a relação com Deus, também a necessidade da relação com o seu semelhante. Por isso nós veremos entre esses 10 mandamentos leis que falam das mais variadas situações nas relações sociais entre as pessoas. Então isso aqui é só uma apresentação do que foi o Êxodo, né? Então aqui só para a gente entrar agora no nosso contexto, então aqui o Êxodo, capítulo 19, a gente vai saltar os 18 capítulos anteriores, diz assim para nós. Agora eu vou ler aqui o 18, o 19, 20 e 21 para a gente poder ter ali uma orientação melhor, né? O 21 é só um trechinho para a gente poder compreender. Então aqui, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Então, 3 meses se passaram, a gente deu um salto no tempo, né, a partir daquela fuga que Moisés organizou, e nesse terceiro mês, então, eles chegaram no deserto do Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom dia, Cindizinha, bom dia, Sonja. Então, quando ele fala se ouvir diligentemente, ouvir com muita atenção, com muito cuidado em cumprir aquelas regras para que essa aliança seja mantida, naturalmente a gente lembra sempre, né, dentro dessa interpretação bíblica, né, e religiosa para aquele povo. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui a gente lembra, né, na relação também entre os homens e Deus, nós tínhamos ali espíritos trabalhando intensamente junto aos encarnados, transmitindo essas mensagens que naturalmente eles interpretavam como sendo deuses, né? E aqui nesse caso o próprio Deus, o próprio Criador. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado e aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Percebam aí, né, que como a ideia ritualística começava já a ser disseminada. Você se apresentar diante de Deus com a roupa limpa, né, com o asseio, com toda a organização, todo o cuidado, né? Que acaba refletindo, inclusive hoje, na forma como as pessoas frequentam as igrejas, né? Isso é bastante interessante. Depois coloca: e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Né? Tinha roupa para ir à missa, né? Pois é, inclusive hoje também, né? As pessoas se vestem muito bem para ir, que é uma forma de respeito, né? Que é uma tradição, que acabou sendo passada de geração a geração. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Enquanto eu vou lendo aqui, vocês vão criando esse cenário na mente de vocês, né? Que é assim que a gente vai assimilando os detalhes dessas orientações. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Estou vendo num site aqui, André, um site que eu gosto bastante quando tem que pesquisar, bibliaonline.com.br. Tá? Mas eu estou lendo o Antigo Testamento mesmo. Tá? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Esses termos, né, são marcos feitos ali no decorrer, ao redor do monte, para que as pessoas não avancem em direção, né, ao cume, porque muitas pessoas certamente tinham aquela curiosidade de querer ver o que estava acontecendo lá em cima. Então essa orientação
foi transmitida, né, que ninguém suba esse monte, e quem subir vai morrer. Então, a gente lembra que essas orientações foram passadas ali por volta, né, a gente viu aqui século VI, mas também ali orientações de 1.200 anos antes de Cristo. Então imagina a mente daquelas pessoas recebendo esse tipo de orientação. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Agora a gente entra na parte que nos interessa de fato. Logo no capítulo 20, primeiro versículo, então Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A gente lembra aqui, né, nesse sábado, os adventistas do 7º dia, esse 7º dia que é o sábado, é seguido com muito rigor. Provavelmente vocês já devem ter convivido, ou estudado, ou trabalhado com alguém, né, adventista. Eu me lembro na escola que tinha um amigo que, na sexta-feira, a partir das 18 horas, nós estudávamos à noite, então ele não fazia prova. A prova tinha que ser marcada obrigatoriamente, porque existe uma proteção legal para isso, né, a expressão religiosa. Então, a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, ele tinha que se dedicar exclusivamente às funções religiosas. Então, até nisso acabava interferindo, né? Por causa dessa passagem do capítulo 20, versículo 8. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até Jesus sofreu isso também, né? Quando ele trabalhava de sábado. Ele era muito criticado pelos doutores da lei, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não falareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós.
um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos. Lembra que holocaustos, né, eram ali os sacrifícios que eram feitos, né, colocava ali aquele altar e então era incinerado, exatamente para que aquela fumaça representava ali, né, aquela oferenda que subia em direção aos céus. Então isso é chamado de holocausto, que depois de um tempo acabou passando, né, de holocausto para, na Segunda Guerra Mundial, naquele holocausto judaico, né, o holocausto da Segunda Guerra, que eram queimar aqueles corpos. Né, mas inicialmente essa expressão ela era uma expressão religiosa, né, uma oferenda, uma forma de fazer a oferenda. Então o altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. E em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizerdes um altar de pedras, não o fará de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao teu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Olha que interessante, né? Que se você, como as pessoas usavam aqueles camisolões, se você colocasse um altar, quem estivesse lá embaixo poderia ver por baixo da roupa. E isso poderia ser um escândalo, né? Então as pessoas veriam ali a nudez. E olha aqui os detalhes então, depois dos 10 mandamentos, começaram a vir orientações sobre práticas religiosas, sobre orientações nas relações sociais. Aqui começou orientando de que forma que você vai fazer esse altar, com a pedra bruta e não pedra lavrada, ou seja, pedra polida, né? E depois aqui não fazer escadas, para que as pessoas não fiquem olhando por baixo quem está subindo nos degraus. Depois aqui, só para a gente finalizar o capítulo 21, e continua dizendo assim, né? Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. E aqui depois ele vai discorrendo, né, sobre várias práticas, principalmente aqui práticas de servidão, que naquela época era um costume ter o servo, ter ali o escravo, então você tinha normas de como você se relacionar com esse escravo diante de Deus. Né? E depois, para quem tiver curiosidade, então, dê uma estudada, né, uma lida aqui no Êxodo, que traz coisas bem curiosas, bem interessantes daquela sociedade. Né? Por isso que o livro Êxodo, assim como outros livros do Pentateuco, são livros utilizados como base histórica para a formação da história do povo hebreu nos livros de histórias tradicionais, como eu comentei com vocês da última vez. Então os historiadores recorrem aqui ao Antigo Testamento para conhecer as práticas, né? Então antropólogos estudam, historiadores estudam, para ver aqui como era o comportamento daquelas pessoas e os fatos que envolveram, né, o dia a dia daquelas pessoas. Então depois, para quem tiver aqui interesse, é só continuar. Mas muito bem, nós lemos aqui então, só um instantinho, nós lemos aqui então esses 10 mandamentos que são os mandamentos mais básicos, né, os mais basilares, mas aqui nós temos então só um resumo daquilo que geralmente a gente está habituado, né, a ouvir, porque o que nós lemos aqui no Êxodo foi ali detalhes, né, os detalhes de cada uma dessas leis que Moisés então recebeu. E aqui nós temos, agora aqui um site católico, que diz assim, né, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí nós vimos assim toda a descrição lá no Antigo Testamento. Depois, segundo, não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda. Aí esse domingo aqui já mudou também, porque a gente viu que é sábado, né, e não domingo. Então uma das polêmicas que nós temos na interpretação dos 10 mandamentos vem exatamente desse domingo para sábado. Você guarda sábado ou você guarda domingo? Porque aí nós temos até uma questão cultural. Nos calendários que nós observamos, o primeiro dia da semana é domingo. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado.
Então, o sábado é o sétimo dia, para que domingo seja o primeiro. Mas devido ao hábito que nós criamos de ter ali o domingo como momento de descanso, então ficou de segunda até sábado, que são os dias de trabalho, que é o que nós temos hoje no calendário, e domingo, obrigatoriamente, é o dia de descanso, o dia de culto. Então a gente vê que como culturalmente também essas informações são interessantes. Então essa terceira lei, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. 5, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. 7, não roubar. 8, não levantar falso testemunho. 9, não desejar a mulher do próximo. E 10, não cobiçar as coisas alheias. Então, meus amigos, a partir dessa base, a gente vai agora então estudar aqui aquilo que André Luiz trouxe para nós nesse item, né, desse capítulo 20, trazendo exatamente os 10 mandamentos. Então vamos agora, nós já lemos então a versão bíblica, nós vimos a versão simplificada, que inclusive com tema polêmico, né, de troca de dia, e agora a gente vai para os 10 mandamentos trazidos por André Luiz aqui nesse livro Evolução em Dois Mundos, né? E a gente lembra que quando se fala em André Luiz, nós estamos falando ali numa equipe espiritual que André Luiz ali representa, né? Todos eles então com grande conhecimento, sabedoria, desenvolvendo o conteúdo dessa obra. Então os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito, dentro da ordem social. Olha só que interessante, né? Então, primeiro você tem a sua relação com Deus, depois você tem a sua relação com a sua família, e depois a relação com a sociedade. Então, os 10 mandamentos são divididos nesses 3 temas: Deus, família e sociedade. Então, André Luiz, quando coloca que brilham até hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. Então, não matarás, não roubarás. Então, nós vemos assim que hoje nós temos o nosso Código Penal, né, o Código de Processo Penal, temos a nossa Constituição, temos a legislação, que muitos desses temas são baseados nesses 10 mandamentos. E aí, historicamente, nós tivemos lá também, né, desde Nabucodonosor, trazendo para nós ali os primeiros mandamentos e tudo mais. A palavra, diz André Luiz, da esfera superior, gravava a lei de causa e efeito para o homem, advertindo-o solenemente. Então aqui essa palavra da esfera superior fala sobre lei de causa e efeito. Aquilo que nós conhecemos hoje, né? O caminho que você constrói para ser feliz ou as escolhas que você faz para ser infeliz, dentro da aplicação da lei de causa e efeito, principalmente nessas 10 condutas que são orientadas aqui foram orientadas aqui, né, pela espiritualidade superior através de Moisés. Beleza? Então, primeiro, advertir então solenemente. Consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Então, a primeira lei aqui, ela começa falando exatamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, no segundo, precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. E aqui, então, quando é trazido para nós, nessas orientações aqui dos 10 mandamentos resumidos, que diz aqui para nós, né? Não tomar seu santo nome em vão, mas também falando aqui para nós, espera só um instantinho, falando para nós aqui também, né, a respeito de qualidades divinas misturadas com qualidades humanas. Então, quando Kardec, lá no livro A Gênese, ele fala sobre Deus, num dos seus capítulos, no primeiro capítulo, se eu não me engano, ou no terceiro, ele comenta
sobre os atributos de Deus. Então, tudo aquilo que é divino é absoluto. Então, é a sabedoria, é o amor, é a bondade, é o poder de criar, por exemplo, né? Então, vários daqueles atributos que Kardec tão bem define. E aí, então, nós pegamos esses atributos divinos e começamos, então, a criar os nossos próprios deuses. E na criação desses deuses, nós também colocamos esses atributos, e Kardec coloca, né? Se Deus tivesse um único atributo igual ou inferior a um outro Deus, ele deixaria de ser Deus. Porque então, se Deus é absoluto em tudo, e tem um outro Deus que se emparelha com ele em qualquer outra qualidade, ele deixa de ser quem ele é. Então, por isso que é colocado para nós, para que nós então nos precavenhamos contra esses enganos do antropomorfismo. Antropo-homem, morfismo, forma. Então, os deuses que nós colocamos, como acontecia no passado, no panteão greco-romano, por exemplo, ou então no egípcio, nórdico ou qualquer outro panteão, onde nós colocamos ali deuses com poderes divinos, sendo que, na verdade, todos eles continuam sendo espíritos tão criaturas como nós. Então, para que a gente não padronize, compreendendo que Deus é absoluto, enquanto nós temos acanhados atributos humanos, como é colocado para nós. E nesse caso, se nós atribuíssemos a nós mesmos essa capacidade suprema, esse poder supremo, nada mais seria do que armadilhas da vaidade e do orgulho. A criatura jamais pode superar o seu Criador. Abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Aí esse parágrafo aqui, ele é para nós bastante profundo e reflexivo. Porque quantas vezes nós atribuímos ao outro, né, aquele elemento de pecado, dizendo que Deus vai castigá-lo porque você vai para o inferno, porque você faz isso porque Deus disse, segundo a nossa interpretação. E quem somos nós para condenar aquela pessoa se nós não conhecemos as suas causas, não conhecemos as origens, não sequer compreendemos, né, os propósitos da lei divina na sua totalidade? Nós entendemos, né, que das leis morais que Kardec apresenta para nós no Livro dos Espíritos, fala para nós sobre as diversas leis dentro desse aspecto moral, nas várias situações de vivências humanas, em que nós podemos construir a nossa felicidade a partir de agora. Então nós podemos fazer escolhas na relação com a sociedade, na relação com a destruição, na relação de trabalho, na relação de propriedade, na relação de adoração, na relação de elementos, né, essencialmente morais, de fato. Se dizia, colocou, né, quem somos nós para dizer quem merece o quê? Mas nós temos, né, exatamente porque nós, dentro dessas armadilhas da vaidade e do orgulho que André Luiz apresenta para nós acreditamos não apenas conhecer as leis de Deus, mas conhecer a própria vontade de Deus. Então, quando ele diz assim, abstente de envolver o julgamento divino. Então, se você quiser julgar alguém, que seja pelas leis humanas dentro da legislação que controla a sociedade. Então, se você cometer um crime, então que seja dentro da legislação, né, do Código Penal que foi ali apresentado, ou qualquer outro tipo de código, para regulamentar a vida das pessoas em comunidade. Agora, quando a gente começa a dizer que Deus deseja isso, que Deus deseja aquilo, que ele será punido porque Deus disse que será assim, aí mostra para nós a estreiteza dos nossos julgamentos. Ainda mais para nós que somos espíritas e nós temos essa visão da imortalidade, das existências anteriores, das existências futuras, da lei de causa e efeito, a gente vê como isso é complexo. Porque cada indivíduo, mesmo diante de um erro mais grotesco, ele teve um histórico, que esse histórico vai então atenuar ou agravar a sua condição por uma lei estabelecida para reger todo o universo. Não é apenas assim uma lei que vai reger o planeta Terra e outros mundos têm regras diferentes. São regras universais, são regras imutáveis. Porque perfeitas são as leis de Deus e, sendo perfeitas, elas são eternas e definitivas.
mas as nossas interpretações vão se modificando. Basta a gente lembrar que nós podemos pegar um tema, por exemplo, a respeito da pena de morte, né, que nós temos ali o direito de tirar a vida de alguém. No caso, abortos, no caso de execuções, né, dentre outras situações, nós vamos perceber que não é Deus que está envolvido nisso. Na verdade, é o próprio homem que cria suas leis, equivocadas muitas vezes, ou na maioria das vezes, pelo fato dele ter ali a sua limitação de entendimento, mas ele não pode atribuir o julgamento de Deus. Acreditar que ele mesmo é o representante de Deus na Terra, dizendo o que pode ou o que não pode. Se você não frequentar, se você não se converter, Deus vai te punir fazendo tal coisa. Quem somos nós para dizer o que Deus quer ou o que Deus não quer? O que Deus vai fazer ou deixar de fazer? Isso mostra apenas a pretensão humana, principalmente quando nós nos colocamos ali na condição de representantes de Deus. Muitas vezes tão divino quanto ele próprio. Cidizinha colocou: minha físio foi convocada para fazer parte de um júri semana passada. Ela disse que foi a coisa mais difícil da vida dela, porque não havia provas reais contra os réus. E por mais que houvesse indícios, né, ela não se viu como 100% de certeza para votar pela condenação. Então a gente vê que historicamente, né, a sociedade vai encontrando meios de analisar, de fazer justiça. Muitas vezes fazendo justiça de uma forma coletiva, para que distribua a responsabilidade perante a própria comunidade. Ou então, né, sobre aqueles que estão ali fazendo julgamentos, juízes, né, aqueles que defendem as leis, advogados, legisladores que criam leis, enfim. Em cada esfera da justiça nós temos ali aquele grupo envolvido, né, e com responsabilidades de fazer tal coisa. E aí vem exatamente aquele drama, né, que você, a sua consciência será seu guia. E se você age por simpatia ou por antipatia, ou se você fraqueja diante das condições que são apresentadas, você vai ter a sua cota de responsabilidade. E isso sim pesa de fato, né? No caso dela, de não tendo essa convicção, e ela tendo que votar a favor ou contra, né? Olha o drama. Mas quando ela se coloca, Cindizinha, que foi a coisa mais difícil, ou seja, ela se vê ali limitada para assumir uma posição dessa, isso já é uma conquista valiosa. Porque quantos daqueles que são convocados e chegam cheios de orgulhos e querem determinar a vida, o destino de alguém. Inclusive, né, não é o caso do Brasil, mas nos Estados Unidos, você tem ali o júri que determina a pena de morte para alguém. Ou seja, você vai ser depois ali chamado para prestar contas perante a sua própria consciência. Qual foi a motivação que você teve para fazer tal coisa? Então, assim, a nossa justiça ela vai se desenvolvendo e acaba entrando em conflito com as nossas convicções. Mas tudo no seu tempo vai se ajustando. De fato, é algo bastante difícil. Didima colocou, parece coisa de criança, né? Pois é, mas é uma forma de você distribuir a responsabilidade. Né? Como imaginar, como querer saber o que Deus deve fazer. É natural, né? Como nós somos criaturas ainda bastante pretensiosas, nós rapidamente assumimos esse papel. Vamos em frente. Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Então, mais uma orientação que André Luiz traz, mostrando para nós, né, sobre as nossas relações sociais, as nossas relações profissionais, que nesse caso ele coloca, né, o impositivo da meditação em teu favor. Sempre pensar antes de dar aquela respirada, antes de uma resposta, antes de um comentário, antes de uma conduta. Porque a relação, estarmos inseridos num ambiente onde nós ali temos as relações com outras pessoas, é para nós a oportunidade de um grande aprendizado. Desde que nós saibamos, né, que todos nós estamos nessa jornada evolutiva e que as nossas relações vão representar exatamente aquilo que nós vamos alcançar no futuro.
usando aquela passagem de André Luiz que eu sempre gosto, tuas opiniões refletem o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E nesse caso não apenas opiniões, mas atitudes também. E aquele outro pensamento que eu comentei com vocês que eu gosto bastante, que eu vi num filme, que falava assim, né, você será definido pelo efeito que você provoca nas pessoas em volta de você. Então a gente percebe que com esses dois ensinamentos dá para a gente fazer uma autoanálise profunda. Qual é a minha posição exatamente a partir das minhas escolhas e a partir das minhas ideias, das minhas atitudes? Que tipo de impacto eu gero na vida das pessoas que convivem comigo? E aí então eu posso definir quem eu sou. E se eu tenho bom proveito, como André Luiz coloca para nós, quando ele coloca, recorda o impositivo da meditação, em teu favor e em benefício daqueles que te atendem. Essa meditação a gente pode colocar também como autoconhecimento, com as reflexões e tudo mais, né? Então tudo isso é daqueles que te atendem na esfera de trabalho, e essa esfera de trabalho, na verdade, é um trabalho geral, né, um trabalho genérico, todos nós estamos trabalhando de alguma forma, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Então essa assimilação depende da nossa capacidade de entendimento de quem somos nós, quais são ali as escolhas que nós fazemos, os resultados das nossas atitudes. Depois ele segue aqui para um outro tema. Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Ou seja, a dívida que nós temos com os pais, nós não podemos simplesmente esquecer, dizendo que os pais fizeram aquilo que eles eram obrigados a fazer. Que eu não devo nada para ninguém, porque eu vim ao mundo, porque eu tinha que viver minha vida, e cada um com as suas necessidades e com as suas dificuldades. Mas a relação entre filhos e pais vão muito além, tanto que Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedicou um capítulo sobre isso, honra teu pai e a tua mãe. Aí ele fala sobre os pais que têm dificuldades, que esses pais têm responsabilidade por aquilo que eles deixam de fazer. Mas também fala dos filhos que são rebeldes e das responsabilidades desses filhos diante dos pais. Mas ele coloca fundamentalmente que deixe que a justiça divina julgue cada um. E não que o pai seja punido pelo filho, porque o filho acha que o pai merece ser punido, ou vice-versa. Que cada um cumpra o seu papel. Porque mesmo que essa relação ou essa missão não seja bem cumprida por um ou por outro, a dívida daquele que se beneficia de alguma forma dessa relação é uma dívida que vai ser quitada no seu devido tempo. Então não somos nós que dizemos se eu quero ou não pagar essa dívida. A dívida existe. A forma como ela será administrada vai depender de cada um. Depois ele traz responsabilizar-se-ás ou responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Ou seja, o não matarás, que ele coloca, André Luiz já coloca com palavras bem claras para nós. Pela vida que você deliberadamente, que você decidir, que você escolher extinguir, você terá responsabilidade com ela. Então não é apenas aqui, nesse caso, nós vemos os 10 mandamentos, essa lei, por exemplo, que fala do não matarás, a gente pergunta, tá, não matarás, mas e se eu matar, o que vai acontecer? Aí nós temos as várias interpretações. Dentro da legislação terrena, você vai preso cumprir a sua pena. Dentro da visão religiosa, você cometeu um pecado mortal e, portanto, você vai para o inferno para toda a eternidade. E a doutrina espírita fala, você vai ter responsabilidades. Assim como Saint-Exupéry, lá no livro O Pequeno Príncipe, coloca, né, que você é responsável pelas amizades que cativas. E André Luiz reforça, você vai ser responsável pelas vidas que você extingue. Deliberadamente. Então mostra para nós responsabilidades. Essa é a visão que nós temos agora por tudo. A responsabilidade vem para nós de um modo positivo,
por aquilo que nós fazemos de positivo e a responsabilidade também vem por aquilo que nós fazemos de negativo. Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. E aqui nós colocamos nas relações das mais variadas formas, não apenas ali, como é colocado no Antigo Testamento, né? Nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, ou a sua filha, ou a sua escrava, ou o seu marido, mas qualquer relação que nós tivermos, cujo objetivo ou cuja consequência seja obscurecer ou conturbar, esse cálculo delituoso, porque isso é feito de uma forma muitas vezes deliberada ou muitas vezes de uma forma inconsequente, essas ondas de força desorientada que nós irradiamos ou que nós envolvemos alguém, isso se voltará contra nós mesmos. Isso, ou seja, volta para a questão anterior, para a lei anterior que nós colocamos. Nós temos responsabilidade pelas vidas que nós distinguimos e nós temos responsabilidades pela vida que nós perturbamos. Evita a procriação indébita para que não agraves as próprias a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas. Aqui fala sobre o roubo, né? Não roubarás. Tirar do outro, e a gente vai entrar então, né, naquela parte da inveja, na parte do ciúme. E infelizmente nós vemos no mundo hoje, né, quantas e quantas sementes bastante amargas, de frutos amargos estão sendo plantados no nosso mundo hoje, por essa ideia de se apropriar indebitamente daquilo que não lhe pertence. Eu me lembro até, né, eu sigo alguns canais de justiça nas redes sociais, e eu me lembro de um canal de justiça que postou assim, achado não é roubado. E depois embaixo ele colocou, achado é roubado sim. Porque mesmo que você se aproprie daquilo, aquilo não te pertence. Então a gente vai fazendo algumas interpretações nas nossas relações, né, sociais e também nessa relação de propriedades, de posses, de respeitar o patrimônio do outro. Então a gente viu, né, inclusive, num desses tristes assaltos que aconteceram, né, em especial aquele de Santa Catarina, que mostrou ali para nós, né, no meio da fuga, mais de 800 mil reais caíram. E aí então várias pessoas, homens em especial, foram até a rua e começaram a pegar esse dinheiro porque eles disseram que acharam dinheiro na rua. E aí eles foram presos porque não apenas se apropriaram de algo que não lhes pertencia, como ainda roubaram uma coisa que foi fruto de um assalto. Foi fruto de um roubo nesse caso, né? Então essa apropriação indébita muitas vezes gera em nós situações extremamente dolorosas, porque aquilo que é tirado, todo tipo de infração que é praticado dentro da nossa consciência, gera em torno de nós uma carga vibracional desequilibrada que ela vai ter que ser ajustada. Então, quando nós geramos uma causa que traz o desequilíbrio, nós temos que trabalhar o efeito para que essa desarmonia deixe de existir, ou retome a harmonia necessária, né, e inicial. Então, para tudo que nós fazemos, é um sentimento, é uma atitude, é uma ideia, em todos os sentidos. Para cada consciência que eu violar, eu vou gerar em torno de mim essa vibração negativa que de alguma forma eu vou ter que trabalhar. E muitas vezes esse trabalho vem de uma forma bastante dolorosa. Quando ele fala, não levantarás falso testemunho, aqui nós temos, desterra de teus lábios toda palavra dolorosa, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Aí voltamos para aquela passagem original, que coloca para nós, né, que as tuas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Se as tuas opiniões manifestam palavras dolorosas, e nesses tempos que nós estamos vivendo, estímulos não faltam para que a gente, né, emita a palavra dolorosa de revolta, de indignação, de insatisfação e tudo mais.
Então, o conteúdo que nós emitimos mostra o lugar que nós ocupamos no mundo. Só que esse lugar, muitas vezes, né, um caminho bastante pedregoso, faz com que nós tropeçamos naquilo que nós mesmos geramos. Ou seja, né, quando nós pensarmos alguma coisa negativa, quando nós falarmos alguma coisa negativa, tivermos uma atitude destrutiva, pensemos bem nas consequências de tudo isso. De um modo geral, como nós temos ainda essa ideia da imortalidade construída de uma forma bastante volátil, bastante incompleta, a gente acha que, eu falei mesmo, não tem problema. Eu fiz tal coisa, não tem problema. Dentro de casa eu falei tal coisa, eu xinguei alguém, eu critiquei alguém. Que dentro de casa a intimidade nos dá essa aparente liberdade, né? Mas nós nos esquecemos também que a vida que nós desequilibramos, principalmente aquela dentro do nosso círculo mais íntimo, gera em nós uma responsabilidade muito maior. Cindizinha colocou, né? Acho que o pior é quando a gente se engana, né? Age já sabendo que está fazendo algo que não é bacana, mas fica procurando 1001 justificativas para se desculpar diante de nós mesmos, né? A gente lembra, né, que a nossa consciência, esse tribunal é um tribunal muito severo. Porque quando nós percebemos, né, quando nós temos ali o esclarecimento e percebemos que a nossa atitude é equivocada, o tribunal mais severo é o da consciência. Por isso, então, que os espíritos dizem que o auto-perdão é ali o remédio, talvez, dos mais difíceis de serem ministrados. Porque me auto-perdoar, sabendo que eu fiz alguma coisa errada, mesmo tentando encontrar as mais variadas justificativas para atenuar o meu erro, não adianta. Ao olharmos, né, para nós mesmos diante do espelho, nós saberemos o que nós fizemos. Tentamos amenizar, quer dizer, não há desculpa. Nós chegamos num ponto de despertamento consciencial em que nós já temos plena capacidade de discernir aquilo que é certo e o que é errado. Por mais que maiores que sejam as desculpas que eu arrume, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E aí então a gente vai entrar exatamente naquela passagem de Jesus, né, para quando nós tivermos alguma dúvida, não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que façam a nós. Se eu me incomodo com alguma coisa que façam a mim, e eu fizer alguma coisa e inverter os papéis e me sentir incomodado, então eu estou errado. Porque o detalhe, nós temos ali um passo a passo, nós temos uma trajetória evolutiva, né? A natureza não dá saltos. Esse é um axioma muito importante. Então, por não dar saltos, a gente sabe que isso vai acontecendo gradualmente. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, a nossa capacidade de antecipar o resultado de uma determinada atitude nossa, essa capacidade de antecipar, né, o se. E se eu fizer? E aí, como lembra, né, o espírito Camilo, através do Raul Teixeira, né, a pergunta é: e depois? Essa perguntinha mágica, né? E depois? O que vai acontecer? E depois, qual será a consequência? Então a gente já tem essa capacidade de não mais cometer erro por ingenuidade. A gente erra por malandragem, não por ingenuidade. Pois é, ele é muito poderoso, é que a gente não valoriza. Mas se nós valorizássemos isso e deixasse esse alarme aceso na nossa consciência, cada atitude nossa seria bem pensada. Cindizinha colocou, né, mas nem tanto para atenuar o erro, mas para seguir errando mesmo. Pois é, atenuar o erro, essa atenuação ela acontece quando o erro mostra ali uma imaturidade. Agora, essa malandragem ela sempre virá com agravante. Você sabia. Tanto que nós lembramos, né, que Kardec, numa das questões do Livro dos Espíritos, né, Mami, bom dia, do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, quem que é mais culpado, o homem esclarecido ou um canibal? E a resposta foi o homem esclarecido. O canibal age por instinto, ele age por cultura. Para ele, aquilo que ele está fazendo é legítimo. É a interpretação verdadeira que ele tem. E aí nós lembramos daquela passagem, né, que Deus nos julga pelas nossas intenções. Essa máxima também ela é poderosíssima. Porque por mais que eu tente enganar, qual é a minha real intenção?
A Andrea colocou, né, olhando todo aquele dinheiro, passando necessidade, desempregado, sem objetivos algum, tem que ter muita fibra moral e integridade para não pegar ou devolver. Mas até aí, André, a gente tem os atenuantes, né? Por isso que eu falei para você, alguém que se vê numa situação extremamente dramática e vê aquele dinheiro todo e ele pega, qual é a justificativa dele? Ele estava passando fome. Mas ele sabe que, né, diante do tribunal da consciência, vai ser argumentado, mas a sua dificuldade na sua programação reencarnatória é exatamente ali uma programação de superação, uma programação de resignação, de resiliência, de coragem, né? Mas você pode ter fraquejado diante da sua prova e caído nessa tentação. Mas o que nós vemos que aconteceu eram pessoas malandras que viram o dinheiro ali, pegaram e guardaram escondido. E a pergunta seria, qual seria o destino daquele dinheiro todo? Seria gastar para fazer coisa porque o dinheiro estava fácil. Não é assim, né? A ocasião faz o ladrão, diz o ditado popular. Naquele caso fez muitos ladrões e uma ocasião bastante problemática, porque era o resultado de um roubo, de um assalto, né? Então, cada um depois vai julgar a si próprio. Vamos lá. Depois aqui no final, né, falamos dos lábios, né? E depois no final, acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme. Aqui não cobiçar as coisas alheias, né? Acautela-te contra a inveja e o despeito, ou seja, a inveja é eu quero ter o que o outro tem. O despeito também nem queria. Isso aí não presta. Eu tenho melhor. A inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Então esse trecho final também é bastante poderoso, porque tudo aquilo que nós executamos, ele foi elaborado mentalmente. E mentalmente nós estamos plasmando em torno de nós o caminho que nós vamos percorrer. Se eu quero cometer ali um crime, se eu quero prejudicar alguém, eu antecipadamente já começo a criar em torno de mim essa psicosfera que já registra, então, o que eu pretendo fazer, quais são as minhas verdadeiras intenções. E eu não preciso depois, né, imaginar que quando eu chegar no mundo espiritual as coisas vão acontecer. No momento em que eu desequilibro essa minha psicosfera, eu já começo a sofrer as suas consequências. Abrindo, né, a minha mente para as influências, atraindo, né, através da força do pensamento, da força mental, as vibrações compatíveis com a minha natureza. Cindizinha colocou, né, quem está passando fome e pega aquele dinheiro, corre para o supermercado e não para esconder, né? Pois é, mesmo assim ainda é um crime. Né? O crime, ele é sempre crime. Mas no caso da justiça humana, e assim como também da justiça divina, você tem esses atenuantes que o indivíduo fez realmente por desespero. É o mesmo caso, só para a gente fazer um paralelo, é o mesmo caso do suicídio e do aborto, que são duas situações extremamente problemáticas na nossa sociedade. Então vocês se lembram, né, que a gente olha da perspectiva material e a gente vai ver, né, fulano cometeu suicídio e o Beltrano cometeu suicídio. Ah, os dois cometeram suicídio. Ótimo, caso encerrado, são dois suicidas. Mas aí então, olhando da perspectiva espiritual, a gente vai olhar quais são as motivações de cada um para chegar nesse ato tão desesperador. A mesma coisa do aborto, né? Duas mulheres praticaram o aborto. Quais as motivações que cada uma teve no momento da escolha, da decisão para esse ato? E aí então que a gente vai encontrar no histórico de cada um, nós não, né? Porque nós não temos nem capacidade de perceber isso. Mas a gente lembra que se Deus julga as nossas intenções, esses atenuantes e agravantes serão então observados exatamente nesse momento em que as nossas intenções acabam aflorando. E no tribunal da consciência,
as nossas intenções não podem ser mascaradas. E aí então vem o grande drama que nós vamos viver. Você podia, mas não conseguiu. Deixa eu ver aqui, André colocou, né, a frase, recorda, o impositivo da meditação está relacionado em qual item? Está aqui, né, esse impositivo da meditação. Está aqui, deixa eu pegar aqui, pera lá. Aqui, André, a gente vai perceber que André Luiz ele não colocou necessariamente uma relação direta com cada mandamento, com as colocações que ele trouxe. Mas ele trouxe para nós aqui 10 mandamentos importantes. Por exemplo, né, não tomar o seu santo nome em vão, que é o segundo aqui, e guardar domingos e festas. Né? Não, pois é, algumas sim, mas no caso, por exemplo, guardar domingos e festas, né, no caso da doutrina espírita, qual a importância disso? Quer dizer que você não pode, então, ir ao centro espírita no sábado? Você não pode fazer caridade no sábado? Então ele colocou os 10 mandamentos morais mais relevantes para o nosso crescimento. Né? Então foi nesse sentido que ele colocou. Então talvez seja esse terceiro mandamento que ele não aprofundou. Os demais ele conseguiu trazer todos nós, inclusive invertendo, né? Ele não colocou necessariamente nessa ordem. Mas é ali uma interpretação que se faz de tudo aquilo, né? Ou seja, é a receita da nossa felicidade, é respeitar esses mandamentos. Tudo aquilo que nós fizermos contra esses ideais que são apresentados aqui, nós estamos criando em torno de nós um ambiente negativo, um ambiente de sofrimento. Né? Bom dia, abraço. Então esses são os mandamentos, meus amigos. Depois vocês podem, com calma, fazer aqui a leitura. Né? No caso que a Andrea colocou, é esse item que fala aqui para nós. Né? Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Né? Então, na verdade, aqui é só a ideia do autoconhecimento, do autocontrole, do respeito a si mesmo, do respeito ao próximo, né? São perfeitas, né? Pois é, nesse caso aqui é que a gente acaba pegando, né? Na verdade, eu até tive ali uma culpa, porque eu forcei tanto nos 10 mandamentos nessa ordem, que a gente fez uma correlação natural. Mas aqui a gente já percebeu que André Luiz ele teve ali liberdade de mostrar para nós a receita básica para que nós sejamos então felizes. E aqui depois, meus amigos, pois é natural, né? De repente eu induzi vocês a esse raciocínio. Nós teremos nosso próximo encontro, então, Jesus e a religião, e depois a revivência do cristianismo. Eu juro que eu acreditei que eu conseguiria fazer tudo isso hoje, com toda a facilidade e com toda a simplicidade. Mas aí depois, por causa dessa pesquisa, né, dessa viagem histórica que nós fizemos, né, desse embasamento, antes de fazer aqui essa interpretação de André Luiz, isso acabou trazendo para nós ali, né, não, Dudu, teve não. Então, né, esse embasamento foi importante para nós, né? Pois é, né? Então, teve muita coisa para se falar. E isso porque, né, a gente tem pouquíssimo conhecimento, ou nenhum conhecimento sobre essa parte histórica, né? Eu me lembro, né, que eu fui evangélico já, né? Vocês sabem. Então, como evangélico da Igreja Metodista, eu me lembro que aos domingos participava da escola dominical. E aí você levava a Bíblia, levava marca-texto, e rabiscava, e copiava, e assinalava um monte de coisa. Então tudo isso era estudado detalhadamente. Né? Pois daqui a pouco, Didimo, está acabando já, né? Para dar uma olhadinha, né? Então, assim, você vê que nas escolas dominicais, nas religiões que se aprofundam nos textos bíblicos, eles têm ali um conhecimento profundo e muitas interpretações sobre, né, esses textos. Né? No nosso caso, foi muito mais uma pesquisa para a gente poder ter assim, apenas dar ali um primeiro passo para entender quando aconteceu, por que aconteceu, como as coisas aconteceram, quem era o público que estava ali recebendo essas orientações,
que necessidade eles apresentavam, né? Então tudo isso veio como base. A partir dali depois, né, então, tanto que naquele livro que eu comentei com vocês, As Três Revelações, nós tivemos ali 3 reveladores, que foi o caso de Moisés, que revelou essas leis de uma forma bem básica. E depois nós tivemos com Jesus uma interpretação dessas leis, agora vendo não Deus como um Deus severo, um general de exércitos, como se via no passado. Eu me lembro até de uma das músicas que nós cantávamos na época, quando falava que o exército de Deus, que Deus era o general. Então era esse pensamento da época. E é resultado do estudo que era feito. Porque você pegava esses argumentos que eram apresentados nesses textos bíblicos e você trazia para a realidade. Só que junto com esses argumentos vinha também a ideia de um Deus realmente severo, de um Deus general, de um Deus comandante. Mas aí Jesus veio trazer o Deus Pai, o Deus Pai amoroso. E depois, então, né, quando nós tivemos Kardec chegando, ele trouxe para nós a releitura dos ensinamentos de Jesus, né, trazendo para nós ali a presença dos espíritos e tudo mais. Né? Dudu colocou o Colégio Dom Bosco, Padre Henrique, fazer a gente decorar e escrever no quadro os 10 mandamentos, né? Era o castigo da bagunça. Isso aqui é punição, hein? A Angelina trouxe para nós, irmão do bem, trouxe para nós aqui uma mensagem. Muito obrigado pela participação com a gente. Diz assim para nós: o momento agora na vossa sociedade é dado para a busca do questionamento de cada um, que cada um deverá fazer consigo mesmo. Quem sou eu? Diante das respostas, obterão cada um, paulatinamente, o conhecimento de si mesmo. Então, entender-se melhor os prós e os contras que facilitará a caminhada de todos. Né? Então, entender-se-á, né? Obrigado. Então, entender-se-á melhor, né, os prós e contras que facilitará a caminhada. Então, como eu falei para vocês, né, muito obrigado pela colaboração conosco. Então, quando a gente fala sobre esse autoconhecimento, quando a gente fala sobre esse discernimento que nós estamos desenvolvendo, ou seja, nós já sabemos o que fazer. A pergunta é, qual exatamente a força que nós temos para resistir a todas esses impulsos, essas tentações, essas fraquezas que nós ainda temos? Porque quanto mais nós nos desenvolvemos nos nossos valores como um todo, maior é a força, a capacidade de resistência que nós apresentamos. E aí então a gente vai perceber que muitas escolhas que nós fazemos em nossas vidas são escolhas absolutamente dispensáveis. Mas é uma influência bastante poderosa essa que nós temos ainda. Nós trazemos, né, os resquícios de imperfeições morais que são muito poderosas em nós. Mas o esclarecimento vem aí, né, para nós que abraçamos a nossa doutrina. Nós temos então como entendimento, né, o objetivo de cada um de nós. E de que forma nós chegarmos também nesse caminho final. A Chaconete colocou, né, eu decorei todo o Evangelho. Né? Pois é. Eu li alguma coisa na época, eu era assim evangélico, Chaconete, porque era muito por embalo, né? Eram amigos muito próximos que eram, suas famílias eram, né? Então eu fui para lá, tinha mocidade, que era uma mocidade muito ativa, né? Então era era assim um grupo muito unido na época, né? Então a gente vai assim, eu quero fazer parte disso. Né? Então eu acabei me frequentando durante um tempo, me envolvendo, mas eu me senti ali um peixe fora d'água, porque a parte gostosa, a parte bacana, era legal. Mas a parte séria, que era essa parte de estudos, eu lia, mas as interpretações que eram feitas não me convenciam. Então eu fiquei ali o tempo que eu tinha que ficar, né, para poder ali aprender a disciplina, aprender o estudo, né? Mas depois, né, cada um ali foi buscar a minha trajetória, né? O Braço colocou ali, né, nessa idade espiritual, consciência, né, chega a atacar, né, Braço, quis colocar isso? André colocou, né, cada vez que faço essa reflexão, vejo claramente que ainda faltam muitos e muitos séculos, né, mas estou indo, né, tá certo. Né? Mas sabe o que acontece, André? Aquilo que eu sempre falei para vocês, né?
Não importa qual é a distância que nós já percorremos, a gente tem assim uma ideia muito quantitativa. Eu quero saber qual a distância que eu percorri, e não a qualidade dessa distância. Então, quando a gente tem a nossa consciência despertando, o aprendizado chegando, a capacidade de autoanálise, vale muito mais do que você correr desesperadamente tentando alcançar. É a diferença entre o velocista e o maratonista. Nós somos maratonistas, o nosso caminho é muito longo, então é aquele ritmo tranquilo, aquele ritmo calmo, gradual que vai acontecendo com qualidade. Cada passada é uma passada de qualidade, de certeza, de convicção. E não simplesmente a gente sair desesperado, porque esse desespero pode gerar em nós um sofrimento muito grande. Porque com a mesma intensidade que a gente busca essa felicidade, com a mesma intensidade nós nós fazemos o auto-julgamento. E aí nós ficamos paralisados, lamentando ali, sentando no meio-fio da calçada, chorando porque nós erramos. Exatamente isso. Essa culpa vai se tornando cada vez mais intensa, se tornando pior. A Sonja colocou, né, não sei vocês, mas eu sinto falta da presença abundante dos jovens nos centros que já frequentei, né? Depende muito do centro, né, Sonja? É a filosofia da casa. Né? A Miriam não está aqui para falar com a gente, mas se ela falasse do centro que ela frequenta, ela é uma das responsáveis pela evangelização, é um grupo muito forte, é um grupo muito grande. Enquanto que em outros casos os grupos vão minguando. Depende de trabalhadores, depende de motivação dos jovens, depende da família, são vários casos. Né? Nós tivemos agora mesmo, né, um congresso do Espiritismo.net, e nós tivemos trabalho para crianças e jovens, e foi uma mocidade bastante ativa. Né? Mas, né, infelizmente, muitas casas, por carecerem de trabalhadores, né, a gente lembra que muitas casas espíritas trabalham ali no limite da capacidade dos trabalhadores. Então faz aquilo que é mais básico, né? Você faz os estudos, faz o trabalho mediúnico, eventualmente faz um trabalho de cura, e às vezes a mocidade acaba não conseguindo ter espaço. Né? Mas isso depende muito mais dos voluntários do que da própria juventude. Se a casa espírita criar esse espaço, né? Então eu lembro até do filme Campo dos Sonhos, a frase do filme era: construa que eles virão. Para quem não assistiu ao filme, assista, que eu recomendo. É muito bom. Então tudo aquilo que nós construímos com amor, aqueles que são o alvo, né, desse amor, eles vão se sentir atraídos. Mas para isso precisa, né, da instituição toda se envolver com esse propósito. Né? O Dudu colocou, né, a mocidade no SEI, é bem legal, bastante jovens. Né? Pois é, feliz do grupo que tem juventude. Cindizinha colocou aqui no início a casa espírita até criou espaço, mas faltou acolhimento. Né? O que eu frequento, né, muitos senhoras e senhores, que é ali, né, quase que o objetivo de toda a casa espírita. Trazer ali pessoas que estão sofrendo. Né? E jovens e crianças têm ali uma necessidade, uma necessidade técnica maior de evangelizadores, de formação e tal. Então é difícil mesmo, infelizmente nós temos essa dificuldade. Meus amigos,